Antes de começarmos, eu preciso recomendar duas obras essenciais para qualquer fã da Terra-média: Contos Inacabados, onde Tolkien expande profundamente a história de Galadriel e da Segunda Era, e, claro, a lendária trilogia O Senhor dos Anéis. Se você quiser mergulhar ainda mais nesse universo incrível, os links com promoções estarão na descrição. Comprando por eles, vocês ajudam bastante o canal. Agora, vamos para o vídeo. Antes de existir a Sociedade do Anel, antes mesmo da ascensão de Sauron, existia uma elfa que até os Valar desconfiavam dela. Seu nome era Galadriel. Ela nasceu em Valinor em 1362, durante os Anos das Árvores, muito antes da criação do Sol e da Lua. Seu nome original era Artanis, por seu pai, que significa mulher nobre, mas ela também recebeu o nome de Nerwen, por sua mãe, que significa donzela homem, por causa de sua força física e altura em comum entre os elfos. Ela era filha de Finarfin e Eärwen. Isso fazia dela descendente das três grandes linhagens élficas, os Noldor, os Vanyar e os Teleri. Desde cedo, Galadriel era considerada extraordinária, extremamente sábia, ambiciosa, orgulhosa e incrivelmente bela. Segundo Contos Inacabados, seus cabelos dourados eram tão impressionantes que alguns acreditavam terem inspirado Fëanor na criação das Silmarilli. No ano de 1450 da Era das Árvores, Fëanor, o maior artesão dos Elfos, admirava profundamente Galadriel. Dizem que ele pediu 3 vezes uma mecha de seus cabelos e 3 vezes Galadriel recusou. Guardem essa informação, pois ela será importante no futuro. Diferente de muitos elfos, Galadriel não queria apenas contemplar a beleza do mundo, ela queria moldá-lo. Em 1495 da Era das Árvores, então veio a tragédia. Melkor, mais tarde conhecido como Morgoth, destruiu as 2 árvores de Valinor junto de Ungoliant. Telperion e Laurelin, o mundo mergulhou em escuridão. Na mesma época, Morgoth roubou as Silmarilli, matou Finwë e fugiu para a Terra-média. Foi nesse momento que Fëanor realizou o terrível Juramento de Fëanor. Em 1495 da Era das Árvores, Fëanor declarou que perseguiria qualquer um que tomasse as Silmarilli ou se colocasse em seu caminho. Então os Noldor se revoltaram contra os Valar e decidiram abandonar Valinor. Galadriel participou da rebelião, mas existe um detalhe importante. Segundo versões posteriores de Tolkien em Contos Inacabados, Galadriel não participou por lealdade a Fëanor. Ela desejava conhecer a Terra-média, governar seu próprio reino e escapar das limitações impostas pelos Valar. Ou seja, ela tinha orgulho, mas não seguia Fëanor. Na verdade, os dois frequentemente se desprezavam. Em 1495 do Ano das Árvores, para partir de Aman, os Noldor precisavam de navios, mas os Teleri se recusaram a entregá-los. Então aconteceu o primeiro derramamento de sangue entre os Elfos, o massacre de Alqualondë. As versões sobre Galadriel variam. Algumas sugerem que ela lutou defendendo os Teleri, povo de sua mãe. Outras apenas dizem que ela rejeitou os atos de Fëanor. Isso mostra algo importante. Galadriel nunca foi totalmente alinhada à corrupção dos Noldor. Mesmo orgulhosa, ela ainda possuía senso moral. Sem falar que ela fez parte da marcha não de Fëanor, mas sim da de outro Noldor conhecido como Fingolfin. Após a rebelião, em 1495 do Ano das Árvores, os Valar lançaram a terrível Profecia do Norte, também chamada de Maldição de Mandos. Os Noldor foram avisados: sofrimento, traição, guerras e morte os aguardavam na Terra-média. E lhes foi proibido retornar a Valinor, mas Galadriel seguiu mesmo assim, porque seu orgulho ainda era maior que seu medo. E na Primeira Era, no ano 1, após Fëanor trair os próprios parentes e abandonar parte dos Noldor, Galadriel atravessou o terrível Helcarax, uma ponte de gelo mortal entre Aman e a Terra-média. Muitos morreram, congelados, perdidos ou consumidos pelo desespero, mas Galadriel sobreviveu. E isso se tornou uma das maiores provas de sua resistência física e mental. Ainda no primeiro ano da Primeira Era, quando Galadriel finalmente chegou à Terra-média, o Sol nasceu pela primeira vez.
e começou oficialmente a Primeira Era do Sol. No ano 52, aproximadamente, da Primeira Era, Galadriel passou um longo período em Doriath, o reino de Thingol e Melian. Lá, ela aprofundou sua sabedoria com Melian. Segundo Tolkien, foi nesse período que Galadriel se tornou uma das maiores mentes entre os Eldar. Ela também conheceu Celeborn, com quem eventualmente se casou, e ele a nomeou como Galadriel. Mas Tolkien escreveu versões diferentes sobre a origem de Celeborn, onde os dois viveram e quando exatamente se casaram. Em algumas versões, Celeborn era um príncipe Sindarin de Doriath. Em outras, ele possuía ligações mais profundas com os Teleri de Aman. Mesmo com contradições, uma coisa permanece constante: os dois se tornaram um dos casais mais poderosos da história élfica, e na Segunda Era tiveram uma filha chamada Celebrian, que viria a se casar com Elrond futuramente. Galadriel ocultou de Thingol a verdade sobre o massacre de Alqualondë, mas eventualmente a verdade foi descoberta, e isso aumentou a tensão entre os Sindar e os Noldor. Mesmo assim, Galadriel permaneceu respeitada em Doriath, porque Melian via nela algo diferente dos filhos de Fëanor. Durante a Primeira Era, Galadriel testemunhou guerras contra Morgoth, a queda dos reinos élficos, traições, dragões e a destruição em escala colossal. Ela viu o cerco de Angband falhar, Beleriand ruir lentamente e o orgulho dos Noldor consumir seu próprio povo. Esses eventos mudariam Galadriel profundamente. Ela começou a abandonar parte da arrogância da juventude e se tornar a figura sábia que conhecemos na Terceira Era. Em 587 da Primeira Era, ao final da Guerra da Ira, Morgoth foi derrotado pelo exército dos Valar. Beleriand afundou sob o mar, pelo menos boa parte, e os elfos receberam perdão para retornar a Valinor, mas Galadriel recusou. Segundo versões posteriores de Tolkien, ela ainda não desejava se humilhar diante dos Valar. Ela ainda desejava governar seus próprios domínios, preservar a beleza da Terra-média e construir algo que rivalizasse com Valinor. Ela queria permanecer na Terra-média, queria seu próprio domínio, e essa escolha definiria toda a sua história futura. Entre o ano 1 e 100 da Segunda Era, durante os primeiros séculos, Gil-galad fundou o reino de Lindon. Galadriel viveu por um período por lá, mas existe um detalhe importante. Segundo algumas versões de Tolkien, Gil-galad não confiava completamente nela. Isso porque Galadriel era extremamente ambiciosa, poderosa e independente. Mesmo assim, ela se tornou uma das principais conselheiras entre os Eldar. No ano de 1200 da Segunda Era, surgiu uma figura misteriosa, Sauron, disfarçado sob o nome de Anatar, o Senhor dos Presentes. Ele oferecia conhecimento, técnicas élficas e poder. Muitos elfos confiaram nele, mas Galadriel desconfiou imediatamente. Segundo Contos Inacabados, Galadriel percebeu que havia algo errado em Anatar. Muito antes da maioria, ela aconselhou cautela e tentou impedir que ele influenciasse os elfos. Esse detalhe é importante. Galadriel foi uma das primeiras pessoas em toda a Terra-média a enxergar através da máscara de Sauron. Entre os anos 750 e 1350 da Segunda Era, os elfos Noldor fundaram Eregion, próximo às montanhas de Khazad-dûm. O reino era governado por Celebrimbor, descendente direto de Fëanor. Galadriel e Celeborn viveram em Eregion durante parte desse período, mas existia tensão política. Segundo algumas versões, Galadriel desejava governar Eregion, enquanto Celebrimbor buscava independência. Com o tempo, Anatar conquistou a confiança dos ferreiros élficos e Galadriel acabou sendo afastada da influência principal no reino. Entre os anos de 1500 e 1590 da Segunda Era, sob influência de Sauron, os ferreiros de Eregion criaram os Anéis de Poder. Mas existe um detalhe fundamental. Os três anéis élficos, Narya, Vilya e Nenya, foram criados por Celebrimbor sem a participação direta de Sauron, e Galadriel recebeu Nenya, o Anel da Água. Ele ampliava preservação, proteção, beleza e resistência contra a decadência. Muito da magia de Lothlórien viria futuramente desse poder. No ano de 1600 da Segunda Era, então Sauron revelou sua verdadeira intenção. Nas profundezas da Montanha da Perdição, ele forjou um anel. No instante em que Sauron colocou o anel, os elfos perceberam sua traição.
Galadriel imediatamente compreendeu o perigo e os Três Anéis foram escondidos. Entre os anos de 1693 a 1701 da Segunda Era, Sauron atacou Eregion. Celebrimbor foi capturado e morto. A Guerra dos Elfos e Sauron. Segundo algumas versões, Galadriel liderou a resistência dos Elfos durante a parte da guerra. Em outras, ela ajudou na evacuação dos sobreviventes. Foi nesse período que Khazad-dûm fechou os seus portões. Eregion caiu e milhares morreram. Galadriel, então, fugiu através de Khazad-dûm e acabou chegando às terras que futuramente se tornariam Lothlórien. Após o ano de 1701 da Segunda Era, Galadriel passou a influenciar profundamente Lothlórien. Entre os anos de 32 a 3319 da Segunda Era, o reino de Númenor cresceu e se tornou a maior potência humana da história. Galadriel observava tudo isso à distância. Algumas versões sugerem que ela manteve contato com os fiéis de Númenor, especialmente aqueles que ainda respeitavam os Elfos e os Valar. Durante os anos de 883 a 884 da Segunda Era, há menção de que ela se encontrou com o príncipe Aldarion, um grande navegador e futuro rei que se tornou um fiel por sua amizade com os Elfos, na região de Tar-Barad, no norte de Eregion. Isso consta em Contos Inacabados. No ano de 3319 da Segunda Era, Sauron corrompeu Númenor, e então veio a queda de Númenor. A ilha inteira foi destruída por Eru. O mundo mudou para sempre, e Sauron perdeu sua forma física bela. Depois disso, ele retornou à Terra-média consumido por ódio. Durante os anos de 3430 a 3441 da Segunda Era, os Elfos e Homens se uniram na famosa Guerra da Última Aliança, liderados por Gil-galad e Elendil. Galadriel não é descrita diretamente nos campos de batalha, mas ela participou politicamente da resistência contra Sauron e sobreviveu ao fim da Segunda Era. Enquanto Gil-galad morreu, Elendil morreu e Sauron foi derrotado temporariamente. Com a derrota de Sauron, a Segunda Era chegou ao seu fim. Mas Galadriel ainda permanecia na Terra-média. Agora mais sábia do que nunca, ela havia testemunhado a ascensão e queda dos reinos, a corrupção causada pelo poder e a repetição do orgulho que destruiria os Noldor na Primeira Era. E lentamente, Galadriel começava a se tornar a figura quase mítica que conhecemos em Senhor dos Anéis. E foi por volta do ano 1000 da Terceira Era que Sauron retornou secretamente. Ele começou a reconstruir seu poder em Dol Guldur, na floresta de Mirkwood. Na época, ninguém sabia exatamente quem era o necromante, mas Galadriel suspeitava. Ela percebeu, antes de muitos, que uma antiga escuridão havia despertado novamente. No ano de 2463 da Terceira Era, foi Galadriel quem originalmente desejou que Gandalf liderasse o Conselho Branco, mas Gandalf recusou. Então Saruman assumiu a liderança. Isso é extremamente importante porque mostra que Galadriel confiava profundamente em Gandalf e desconfiava de Saruman muito antes da queda dele. Galadriel possuía uma relação única com Gandalf. Segundo Tolkien, ela enxergava nele algo que poucos percebiam: humildade. Enquanto Saruman desejava conhecimento e poder, Gandalf desejava proteger os povos livres, e por isso Galadriel o admirava profundamente. Em versões posteriores, Tolkien sugere até que Galadriel foi uma das maiores defensoras da permanência de Gandalf na Terra-média. Por volta de 1981 da Terceira Era, Galadriel é agora a Senhora de Lothlórien e a última grande rainha élfica, reinando junto de seu marido, Celeborn, sendo eles Senhor e Senhora de Lothlórien. Mas seu maior teste ainda estava por vir, porque no fim da Terceira Era, ela teria a chance de conquistar o poder absoluto. Mas havia algo importante. Mesmo após milhares de anos, Galadriel ainda permanecia sob o banimento dos Noldor. Em algumas interpretações de Tolkien, ela ainda não havia recebido plenamente o perdão dos Valar. No ano de 2850 da Terceira Era, quando Gandalf entrou em Dol Guldur, ele confirmou: o necromante era Sauron. Galadriel imediatamente compreendeu o perigo, mas Saruman atrasou qualquer ataque direto. Secretamente, ele desejava encontrar um anel antes, e em 2941 da Terceira Era, finalmente o Conselho Branco atacou Dol Guldur. Sauron fugiu, mas isso fazia parte de seus planos, porque naquele momento ele já estava retornando para Mordor.
Mesmo assim, Galadriel foi essencial para unir os sábios contra a ameaça crescente. No ano de 2941 da Terceira Era, embora apareça pouco em O Hobbit, Galadriel se torna muito mais presente nas adaptações cinematográficas de Peter Jackson, especialmente durante o Conselho Branco e o confronto espiritual contra Sauron. Nos livros, seu papel é mais indireto, mas sua influência política e espiritual já era enorme. Entre os anos de 3018 a 3019 da Terceira Era, começou a Guerra do Anel, e Galadriel finalmente entrou no centro dos acontecimentos. No ano de 3019 da Terceira Era, após a morte de Gandalf em Moria, a sociedade chegou a Lothlórien. Galadriel recebeu cada membro de forma quase sobrenatural. Ela parecia enxergar medos, desejos, fraquezas e o destino de cada um. Muitos ficaram aterrorizados diante dela, porque Galadriel não parecia apenas uma rainha élfica. Ela parecia algo muito mais antigo, pois estava testando a mente e o coração de cada um deles, os examinando com seus poderes telepáticos. Galadriel então mostrou a Frodo o espelho de Galadriel, uma água capaz de revelar possíveis futuros, eventos distantes e fragmentos do destino. Mas Galadriel avisava: as visões não eram absolutas, o futuro ainda podia mudar. Então aconteceu o momento mais importante da vida de Galadriel. Frodo ofereceu um anel a ela. Para qualquer outra pessoa, isso significaria corrupção imediata. Mas Galadriel resistiu, mesmo sabendo que com o anel, ela poderia se tornar rainha da Terra-média, mais poderosa que Sauron, adorada e temida por todos. E então ela declarou: eu passei no teste. Esse é o ápice da jornada dela, porque Galadriel finalmente venceu o orgulho que carregava desde Valinor. Antes da partida da sociedade, Galadriel entregou presentes mágicos aos membros, entre eles o frasco de luz para Frodo, o arco de Legolas, as adagas, os mantos élficos e a bainha para a espada de Aragorn. Lembram que eu disse para guardar a informação dos fios de cabelo negados a Fëanor? Pois bem, falaremos disso agora, pois o Gimli pediu a ela um fio de cabelo e ela o concedeu 3, algo que ela recusara ao próprio Fëanor. Isso é importante porque Galadriel percebia a escuridão no coração de seu tio, enquanto desejava possuir tudo aquilo que considerava belo. Anos depois, Galadriel daria livremente 3 fios a Gimli, um símbolo poderoso. Aquilo que ela negou ao mais orgulhoso dos elfos, ela concedeu ao mais humilde dos anões. Isso significa o quanto Galadriel havia mudado ao longo das eras. No ano de 3019 da Terceira Era, durante a Guerra do Anel, Lothlórien foi atacada várias vezes pelas forças de Sauron, mas Galadriel protegeu o reino. Após a queda de Sauron, ela utilizou seu poder para destruir Dol Guldur, junto de Celeborn e os Elfos de Lórien, e purificar a floresta. Com a destruição do Anel, os 3 anéis élficos perderam seu poder. Isso significava que o tempo dos elfos havia acabado na Terra-média. Lothlórien começaria lentamente a desaparecer. A magia antiga da Terra-média estava chegando a seu fim. Em 3021 da Terceira Era, finalmente, Galadriel recebeu o perdão definitivo dos Valar. Ela embarcou para Valinor ao lado de Gandalf, Frodo, Bilbo e Elrond. E assim, terminou a jornada de uma das personagens mais antigas e poderosas de todo o Legendarium de Tolkien. Uma elfa que começou orgulhosa e ambiciosa, mas terminou como símbolo de sabedoria, humildade e resistência contra a corrupção. Galadriel viu a luz das 2 árvores, sobreviveu à queda de reinos, ao retorno de Sauron e ao peso de milhares de anos, mas sua maior vitória não foi derrotar o inimigo, foi derrotar a si mesma.